Nesse épico universo do fisiculturismo onde lendas como Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler, Ronnie Coleman brilham, existe um titã que se destaca. O nome dele é Dorian Yates. Adiou a era Freak ao vencer a maior parte dos campeonatos do Mr. Olympia na década de 90 e abriu as portas para uma revolução que perduraria até os dias de hoje. Descubra a história extraordinária deste ícone do fisiculturismo, o arquiteto da era Freak. Perdendo seu pai numa idade muito terna, Dorian passou por uma série de desafios familiares, mudando-se para Birmingham com sua mãe, quando sua mãe casou por uma segunda vez e seu marido também veio a falecer. Então ela decide voltar para o interior da Inglaterra, e Dorian, aos 16 anos, decide ficar por Birmingham. E após a decisão de sua mãe partir, ele ficou sem um lar estável, envolvido em muitas situações complicadas com seus amigos, que eventualmente se envolviam em brigas de gangues e participava de grupos de skinheads, até aos 18 anos ser encaminhado a um centro de detenção. No período de detenção, Dorian e os outros jovens tinham que fazer exercícios, e foi aí que ele teve contato com o esporte. A sua dedicação se destacou, impressionando até mesmo os oficiais da prisão, encorajando-o a seguir o caminho de powerlifting. Não preciso nem dizer que Dorian optou pelo bodybuilding, e que o inspirou foi as revistas de Joey Vader. Ao sair do reformatório, Dorian se viu órfão de pai e se sentiu abandonado pela sua mãe, morando em uma região muito pobre. O seu círculo social não era nada favorável, mas ele tinha dentro dele uma vontade enorme de sair daquele lugar, e ele passou a canalizar toda a sua energia e vontade de sair daqui no fisiculturismo, e foi assim que ele passou a treinar cada vez mais intenso. E depois desse início de vida adulta totalmente conturbado, Yates se tornou um fisiculturista profissional e triunfou na Inglaterra, e então foi para os Estados Unidos para poder competir no Mr. Olympia. Na terra do Tio Sam, ele também foi vitorioso, sendo campeão por 6 vezes consecutivas no Mr. Olympia, sendo elas de 1992 a 1997. Se formos falar de todos os campeonatos que ele participou como profissional, foram 15 vitórias e apenas 2 derrotas, e essas 2 derrotas foram em segundo lugar, ou seja, uma carreira impressionante. Dorian teve contato com vários métodos de treinamento, mas foi com o HIIT, o High Intensive Training, popularizado por Mike Mentzer, que ele se tornou apaixonado. E ainda aprofundou seu método, fazendo adaptações pessoais, deixando ele ainda um pouco mais casca grossa. O treinamento HIIT se baseia em 3 pilares essenciais: intensidade, recuperação e supercompensação. Na intensidade, o crucial é exercitar o músculo com grande esforço e criar um estresse no corpo, o que é necessário para promover o crescimento muscular. O segundo pilar é a recuperação. Após o treino intenso, o corpo precisa de um tempo para se recuperar, e esse período de descanso é necessário e fundamental. E a supercompensação ocorre quando o músculo se torna mais forte do que o treino anterior, e é este o momento em que ocorre o crescimento muscular significativo. Um exemplo que o próprio Dorian gosta de citar para exemplificar o método HIIT é como se usássemos uma lixa para lixar a pele a fim de deixá-la mais grossa. Se lixarmos a pele e não deixar com uma intensidade adequada e dermos o tempo de recuperação necessário, a sua pele com o tempo vai ficar mais grossa. Mas se a intensidade for demasiada e o tempo de descanso for negligenciado, causará apenas um desconforto desnecessário. E o HIIT funciona da mesma forma. Foi desta maneira que Dorian mudou o jogo e elevou o seu nível de intensidade dos treinos a um nível absurdo, e passou a descansar mais tempo, treinando apenas 4 vezes por semana, enquanto seus oponentes treinavam 6 vezes, e ainda assim obteve ganhos de massa extremamente expressivos, e que tornou essa tática a sua marca pessoal. Em 1996, foi lançado o documentário Blood and Guts, onde basicamente os cinegrafistas foram até a academia onde o gigante inglês treinava e apenas filmaram seus treinos, sem edições, sem música, e para deixar o clima ainda mais pesado, o vídeo era em preto e branco. Esse registro chocou o mundo, com a intensidade e a visceralidade em que o campeão entregava nos treinos. Mas a maior ironia do destino é que o HIIT, que segundo Dorian proporcionou a ele uma enorme evolução no esporte, também foi o responsável pela sua aposentadoria, já que ele teve diversas lesões ao longo de sua carreira.
e estas, por sua vez, passaram a limitar a sua capacidade nos treinos, preocupado com sua longevidade e também temendo se machucar de uma forma ainda mais séria, e Yates decidiu se aposentar. Dorian era chamado de The Shadow, porque ele tinha o hábito de treinar intensamente no ginásio e ficar relativamente discreto fora dele. Ele muitas vezes preferia treinar em segredo e não se exibia publicamente, optando por não mostrar seu físico fora dos eventos de competição. Inclusive treinava na Inglaterra, fora dos Estados Unidos, para as competições do Mr. Olympia, dificultando ainda que os seus adversários vissem como ele estava evoluindo entre um ano e outro, e quando ele aparecia com um físico completamente evoluído se comparado ao ano anterior. Essa tática causava nos seus adversários uma certa ansiedade por querer saber qual era o nível do monstro britânico. Outra característica pessoal de Dorian era seu foco. Ele foi capaz de sacrificar boa parte de seus momentos de lazer em prol das competições, restringindo sua rotina apenas à academia e família. Em uma entrevista, Dorian diz que isso era visto por ele como parte do jogo, e que isso era necessário para vencer. Ter sua família que o apoiava e se sacrificava junto com ele. Uma outra curiosidade sobre Dorian é que ele compartilha uma experiência com a ayahuasca, uma planta medicinal que ele conheceu devido a uma visão de uma amiga e que descreveu a ele a sua experiência com a planta. A primeira experiência de Dorian com a ayahuasca não foi em circunstâncias adequadas, ele conta, e o resultado foi uma experiência muito negativa. No entanto, depois de conhecer outros amigos, Dorian resolveu dar uma segunda chance à substância. Desta vez, devidamente preparado e com a orientação de um xamã, Dorian teve uma experiência profunda e transformadora. E ele conta que o ayahuasca o ajudou a ver sua vida de uma perspectiva completamente diferente, eliminando seu estresse, negatividade, e o resultado dessa experiência para Dorian era que sua vida havia mudado completamente. Ele estava mais tranquilo, positivo, e recebeu até elogios por sua aparência, pois muitas pessoas notaram uma melhora em seu aspecto geral. Além disso, a sua experiência inspirou a organizar acampamentos de ayahuasca que mudaram positivamente a vida de muitas pessoas. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Quero te pedir para se inscrever no canal, curtir e deixar o seu comentário aqui, que você me ajuda bastante.